Rede Alesp tem um novo programa. Ponte Global vai aproximar o cidadão do estado de São Paulo das decisões legislativas e dos acordos internacionais que influenciam o dia a dia dos paulistas e conectar o trabalho dos parlamentares da Alesp aos grandes temas globais, como comércio exterior, políticas de refugiados, globalização, tratados internacionais, diplomacia e paradiplomacia. Paradiplomacia. A palavra pode ser complicada, mas é simples entender o que ela quer dizer. Cidades e estados que atuam no cenário internacional sem depender só do governo federal. O nome parece complicado, mas a paradiplomacia nada mais é do que a continuação da diplomacia feita pelos entes subnacionais, ou seja, estados, províncias e cidades principalmente. No caso do estado de São Paulo, nós temos muito potencial para crescer dentro desse assunto. A paradiplomacia, ela atua em sintonia com a diplomacia oficial, com a política externa brasileira. Ela é o nosso norte, e aí os municípios podem tomar ações mais pontuais e que atingem diretamente os seus problemas nessas relações externas. Uma coisa não contradiz a outra. Pelo contrário, o ideal é que caminhem juntas. Mas, por conta do tamanho do Brasil, da complexidade do nosso país, é mais fácil que algumas cidades, a depender da sua boa vontade, comecem alguns projetos sozinhas, com outros países, com cidades irmãs ou com cidades que sejam parecidas. A paradiplomacia é uma prática comum em países da América do Norte e da Europa e tem ganhado força no Brasil. Os municípios paulistas têm muito para oferecer e nós somos pouco conhecidos no resto do mundo. Então, muitas vezes a gente recebe delegações de chineses, de outros países da Ásia, e eles se surpreendem com a estrutura que nós temos aqui e que é possível, então, montar empresas, começar uma planta de uma fábrica. Claro que nós temos questões aí que precisam da ajuda para esses estrangeiros, como, por exemplo, a burocracia, questões de impostos. Isso também os municípios podem ajudar potenciais investidores, mas a gente já tem algo para oferecer, que é essa infraestrutura do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Nem todos participam da rede paradiplomática. Com a ajuda dos parlamentares da Alesp, as cidades paulistas podem criar hábitos e praticar a atuação internacional. Eu fico muito feliz que os nossos deputados e deputadas estejam preocupados com esse assunto. Com certeza, eles recebem muitas solicitações de fora do Brasil, isso é muito comum também, porque a paradiplomacia funciona nesse nível também do legislativo, de consultas, de perguntas, e com certeza eles já perceberam o quanto esse tema está avançado fora do Brasil. Falta agora que a gente consiga fazer a mesma coisa, capacitar as nossas burocracias e atrair esse potencial aqui para dentro do nosso estado. Como eu falei, a gente tem muito para oferecer. O mais importante é que a gente tenha uma gestão profissional dentro das nossas burocracias. Isso vai ser o grande diferencial para que a gente consiga explorar o nosso potencial. Já estamos um pouco atrasados, temos feito muito aqui no Brasil, mas principalmente as capitais. Agora é hora de olhar para as cidades pequenas e ver também o que nós podemos fazer em termos de projetos, de financiamento, de linhas de crédito, que podem ser obtidas nesse cenário internacional. Isso é o mais importante, acho que essa é a mensagem. A preocupação e a profissionalização dos nossos servidores dentro desse assunto. E no desenvolvimento das relações diretas com os governos estrangeiros e aqui nos municípios paulistas, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se faz presente por meio de uma comissão, a Comissão de Relações Internacionais. Quem trabalhou muito e ainda trabalha para essa paradiplomacia é o deputado Paulo Fiorilo. Deputado, muito bom falar com o senhor nesse instante. Quem conhece muito sobre essas relações paradiplomáticas no estado de São Paulo. Como que o senhor observa, então, a paradiplomacia nos 645 municípios do estado? Muito obrigado pelo convite, acho um tema importante. É óbvio que a gente tem nos 645 municípios alguns que, por serem economicamente melhores ou maiores, acabam tendo um outro tipo de diálogo. A gente tem casos de municípios que tiveram capacidade de atrair investimento, mas a maioria dos municípios não tem essa capacidade, não tem profissionais preocupados em apresentar projetos,
são municípios menores, mas que, por outro lado, têm uma riqueza impressionante em algumas áreas. O esforço que a gente tem feito, tanto quando fui presidente da comissão e depois agora como membro, é aproximar essas cidades de consulados que estão estabelecidos aqui na cidade de São Paulo. Isso tem sido uma experiência interessante, que eu acho que vale a pena a gente entender e conhecer, até para poder perceber o que é possível essas relações trazerem para os seus respectivos municípios ou para as regiões. Esse é o esforço que a gente tem feito para aproximar os consulados dos municípios aqui do estado de São Paulo e das suas realidades, tanto do ponto de vista cultural, econômico, turístico, social. Acho que há uma gama de possibilidades muito grande e que a gente tenta explorar aproximando consulados de municípios. O que chama a atenção? O estado de São Paulo, no governo passado, tinha uma Secretaria de Relações Internacionais. O governo do Tarcísio mudou o nome, indicou um secretário, mas depois dos tropeços extinguiu a Secretaria de Relações Internacionais. Na verdade tinha um outro nome, Relações Econômicas, não importa, mas era quem deveria cuidar desse relacionamento. E passou atribuições para outros secretários, criou lá um cargo de uma pessoa que responde por isso. Acho um erro estratégico, até porque o estado de São Paulo é o estado mais importante da federação, é aquele que pode dialogar com todos os consulados que estão estabelecidos aqui e os que não estão, buscando parcerias, investimento, trazendo para cá, para São Paulo, empresas com potencial. O Estado tem feito isso? Tem, mas sem uma comissão. Eu já falei isso, já falei na tribuna, já falei para o governador, já falei para secretários. Acho um erro grave. O governo deveria ter uma secretaria para tratar disso. A Assembleia tem a Comissão de Relações Internacionais e ela acaba fazendo esse papel. No governo anterior, a gente trazia o secretário para as reuniões da comissão, mesmo as reuniões acontecendo de forma virtual por conta da pandemia. Mas era uma oportunidade do secretário dizer o que tinha o Estado com aquele país, quais eram as possibilidades de avançar em novas parcerias, que tipo de investimento foi feito do ponto de vista do Estado e do ponto de vista do país. Agora, a gente não tem isso. Nós queremos retomar esse debate, trazendo alguém do Estado responsável por falar sobre relações internacionais na comissão. Porque daí a gente convida um cônsul, podemos pensar no embaixador e traz o representante do Estado para poder dialogar. O senhor fala basicamente neste instante sobre economia, fomentando a economia. Obviamente esse seria o carro-chefe de repente numa paradiplomacia? Eu acho que sim, mas com um problema que nós precisamos enfrentar. O consulado não é o responsável pelos investimentos econômicos de um país. Às vezes as empresas procuram o consulado, mas normalmente elas vão procurar outras instituições que os países, alguns têm aqui, para tratar do debate econômico. Por exemplo, nessa conversa que a gente teve com o cônsul Domênico Fornara, a gente discutiu isso. Discutimos turismo, porque é uma região de represa que divide com o Paraná. A gente discutiu, por exemplo, uma iniciativa que está tendo lá na região de Fartura, de plantação de lúpulo, que eu não conhecia no estado, que produz cerveja, e eles estão conseguindo produzir com qualidade. Então, você tem uma riqueza tão grande nesse estado e que não imagina o que possa existir. Então, a ideia da visita com esses 3 prefeitos é aproximar a região do consulado da Itália. O senhor falando sobre os prefeitos, né? Como é que o senhor observa essa questão? Há o interesse das prefeituras chamar para elas mesmas, vamos lá, vamos fazer valer a pena, vamos fazer com que, de fato, essa questão da paradiplomacia, essa questão de acordos econômicos, culturais, possam acontecer? Ou ainda precisa, assim, de repente, de um gás maior do próprio legislativo paulista nesse sentido? Óbvio que os prefeitos têm muito interesse. Imagine, nós levamos o cônsul da Itália e a vice-cônsul da Itália à época, a Lívia Sotulo e o Filippo La Rosa, para conhecer, por exemplo, uma cidade do Vale do Ribeira, que tem uma área de proteção enorme, né? E eles, assim, me disseram, Paulo, a gente nunca ouviu falar de Apiaí. Aliás, nem os meus amigos que moram em São Paulo, que estão na Paulista, na Berrini, sabem onde é Apiaí. Então, assim, não basta a gente levar, é preciso ter um esforço do governo do Estado
também para divulgar o que existe. Eu tenho conversado muito com o secretário Lucena. Independente de partidos, a gente tem que construir parcerias. E o secretário tem ajudado em algumas iniciativas para dialogar com as cidades. Ele é do turismo, a gente apresentou aqui, Arthur, emendas para um projeto que ele tem, que é de levar o pessoal da melhor idade de uma cidade para conhecer outra. Então, isso tem um valor, uma importância para aqueles senhores e senhoras de mais de 60 anos, que eles jamais tiveram a oportunidade. E o projeto pressupõe colocar um ônibus, levar para uma cidade, ter refeição, hospedagem de graça por até 3 dias. Isso pode ser um projeto piloto importante para virar política pública. O senhor falou num determinado momento, sobre a questão do próprio idioma, né? E vai se perdendo ao longo do tempo o tato tino, a conversa. Isso é importante, de repente, fomentar. De que forma o legislativo, não somente criando cursos, trazendo a possibilidade de cursos aos cidadãos, né? Mas poderia, de repente, ampliar, né? Existe no estado de São Paulo os centros de língua estrangeiras, né? De línguas estrangeiras. Agora, para além disso, poderia sim ser criado dentro do próprio sistema de educação, algo que trouxesse mais essa questão, deputado, tentando trazer mais essa questão cultural, educativa, educacional, no caso? Eu tive uma conversa interessante com o cônsul da Itália, e ele dizia que a língua é um dos principais obstáculos para que o cidadão possa conhecer a cultura, a história de um país. Nós tivemos 2 iniciativas aqui no meu mandato como presidente, que foi trazer parcerias com 2 institutos, o Instituto Italiano e também o francês, para cursos aqui na Assembleia Legislativa. Agora, uma das conversas que a gente sempre faz com os prefeitos é que eles possam possibilitar que nas suas cidades tenham cursos de língua. Então, para isso, o prefeito disponibiliza uma funcionária da educação e o consulado, através do seu instituto, qualifica essa profissional que vai reproduzir o curso de línguas na cidade que tiver interesse. Quais foram as observações que esses atores internacionais fizeram em relação ao próprio país, especificamente aos municípios paulistas? Eu acho que o que a gente pode fazer, e que foi aprovado pela Comissão de Relações Internacionais há 2 anos atrás, é a ideia de criar os grupos de relação entre Estado e países, entre a Assembleia Legislativa e os países. Essa pode ser uma iniciativa importante, porque daí você tem mais deputados envolvidos. A gente tem uma frente parlamentar que é presidida pelo Alex de Madureira, que é uma frente da Coreia, tem uma frente da Itália, que eu presido, mas nem todo mundo consegue fazer frente parlamentar entre países e o Estado. Então a gente criou essa oportunidade, né, de ter esse tipo de relação. Lá em Brasília já existe, né, são os grupos de amizade que a gente está trazendo para cá, já aprovamos inclusive alguns, e a ideia é que isso possa crescer. Num determinado momento o senhor falou sobre meio ambiente. Esse é um assunto que está na pauta não somente na paradiplomacia, mas na diplomacia, né? O que seria possível trabalhar dentro do legislativo, aqui em São Paulo, né, para que se chegasse então aos demais municípios do estado em relação a esse assunto? Então, uma das coisas que a gente pensou, não aqui ainda, mas no município, era criar projetos de guardadores na floresta, por exemplo. Então você teria uma parceria com um país que se disporia a patrocinar por 1 ano, você qualifica pessoas da comunidade que vão fazer caminhadas pelas trilhas, que vão reflorestar onde precisa ser reflorestado, que vão denunciar quando encontrarem desmatamento ou quando encontrarem alguma irregularidade, como, por exemplo, você ter gente colhendo palmito na mata, o que não pode. Não estou falando do palmito que é permitido, que é o pupunha. Estou falando do jussara, né, que não pode ser colhido mais, tem uma lei de proteção e tal. Por exemplo, as mulheres lá de Itaoca, elas usam a semente, o fruto, para fazer doce, né? Então, e elas replantam. Então isso tem uma importância muito grande, isso vai fazendo com que
a mata possa ser preservada. E essa é uma possibilidade que a prefeitura pode apresentar. Importante também trabalhar a xenofobia. Ah, com certeza. Os temas dos consulados são temas ligados a essa questão climática, de gênero, de xenofobia. Isso tem uma preocupação muito grande por parte dos consulados. Até porque a gente percebe que o mundo é um mundo ainda polarizado. Portanto, o mundo também se preocupa com temas como a imigração, como a mudança climática. E a gente precisa aproveitar isso. O Brasil tem exemplos que podem ser dados. Por exemplo, a gente recebe muitos imigrantes. Existem centros de acolhidas, existem encaminhamentos de trabalho para outras regiões. Tudo isso poderia ser utilizado para mostrar também para esses países como é que a gente tem atuado. Agora, deputado, o senhor fala sobre essas questões que acontecem em outros países, mas todas essas ações refletem demais aqui na nossa política, inclusive. Isso seria uma preocupação para as relações internacionais no sentido de estarmos mais abertos, de relacionamento, inclusive, esse sobe e desce do dólar, inclusive. Como é que o senhor observa isso? Seria um desafio? Eu acho que sim, eu acho que é um desafio permanente, até porque a gente está num mundo globalizado, mesmo o Trump querendo transformar os Estados Unidos numa ilha, é difícil, e ele sabe disso, ele já está vivendo isso nos 100 dias, a sua popularidade caindo. Agora, para a Alesp, é preciso ter espaços que possam dialogar, e para isso precisa ter gente qualificada também. O deputado ele é um representante da sociedade. Necessariamente ele não é um cara formado em relações internacionais ou um cientista que entende de mudanças climáticas. O deputado é um representante do povo e que precisa ter assessoria e apoio para poder desenvolver trabalhos. Então, por exemplo, nessa questão das relações internacionais, era importante você ter uma assessoria que atuasse nessa área, que pudesse auxiliar os parlamentares, que pudesse até dizer, olha, tem tal coisa acontecendo, tem isso que pode ser feito. Agora, você não tem ainda. Você tem assessoria das comissões que acabam ajudando em todas. Mas eu acho que se a gente quiser avançar, a gente devia construir aqui uma assessoria muito especializada de pessoas que fazem relações internacionais, que têm experiência de línguas, de cultura, para poder qualificar, inclusive, a atuação na comissão. Deputado, a gente está quase chegando no fim do nosso bate-papo, mas eu gostaria muito que o senhor trouxesse aqui para o nosso telespectador, a nossa telespectadora, a visita do senhor à Europa recentemente. Então foi uma missão, eu recebi o convite da Associação 25 de Abril, que reúne os capitães de abril, ainda os que estão vivos. Eu tive inclusive um almoço com eles e que me convidaram pela segunda vez para poder participar do 25 de abril lá em Portugal. O ano passado foram 50 anos da Revolução dos Cravos, esse ano 51, e casou também com os 50 anos da democratização, né, do país, de Portugal. E eu tive a oportunidade, para além de participar das atividades com os capitães de abril, com a manifestação na praça lá em Porto, eu tive também a oportunidade de fazer uma visita à Universidade de Coimbra, que está fazendo uma parceria importante com a Fiocruz, para poder não só divulgar, mas colocar um medicamento para combater a malária na Europa. Isso tem uma importância estratégica muito grande para a Fiocruz. O presidente da Fiocruz estava lá, ia continuar mais alguns dias, porque ele tinha outras conversas com outros players para poder colocar a Fiocruz na Europa. Além disso, a Universidade de Coimbra assinou uma parceria com a Casa de Portugal para cursos de extensão, que eu quero inclusive sugerir que essa casa também possa participar desses cursos, ou mandando alguns funcionários para Coimbra, ou participando aqui no Brasil. Acho que são essas ações que a gente traz como resultado da visita. A parceria em Coimbra, a visita aos capitães que mantém viva a luta pela democracia e contra o fascismo, pela derrubada daquele governo que naquele momento oprimia o povo, não só em Portugal, mas nas colônias, e pelo simbolismo que teve a Revolução dos Cravos em Portugal, que acabou se espalhando também para os países africanos, que eram colônias, e para o Brasil. Acho que isso tem uma importância muito grande que precisa ser sempre lembrado. Deputado, a experiência que o senhor traz sempre na mala é, sem dúvida, extremamente gigante para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
consequentemente, para os cidadãos e cidadãs dos 645 municípios paulistas. É interessante também observar, nessa experiência que o senhor traz, como como as pessoas de fora do Brasil observam o nosso país e os nossos estados, especificamente o estado de São Paulo, obviamente. O senhor esteve em Portugal, e aí pipocaram notícias ao longo dos meses que brasileiros estavam com dificuldade de viver em Portugal, diversas situações. Os portugueses, muitas vezes, há 4 anos, por exemplo, tinha a questão do próprio idioma, né? O idioma português estava abrindo espaço para o idioma brasileiro, como muitos diziam, né? Então, as crianças deixaram de falar relva e passaram a dizer grama. Então, como que eles observam também, né? Acho que é interessante a gente ter essa visão de fora para que também se melhore a paradiplomacia no nosso estado. Então, você tem um problema grave na Europa, que é essa polarização que traz, por exemplo, uma visão contra os imigrantes. Não é diferente em Portugal, até com os brasileiros. Você tem situações difíceis que a imprensa trouxe, mostrando casos de racismo, de xenofobia. Então, eu acho que assim, é preciso que a gente vá qualificando os brasileiros que vão para lá e tendo a possibilidade de dar a eles condições de terem emprego, educação, de viverem. Eu encontrei vários brasileiros, vários, trabalhando como Uber. Encontrei uma que era uma moça que morou na Moca, inclusive, perto de onde eu moro hoje, e que disse, eu só consigo fazer Uber aqui, não faria no Brasil. Né? Mas por quê? Porque ela sabe a situação de segurança que vive o país e o Estado. Encontrei um do Rio de Janeiro, a mesma coisa, aqui eu vivo mais tranquilo. Mesmo com as agrúrias, mesmo com os problemas, mesmo com a xenofobia, você ainda tem em Portugal um país acolhedor. Agora, eu acho que é preciso trabalhar isso, porque você tem partidos de extrema-direita que fortalecem isso. Você pegar lá em Portugal, Chega, que é o representante da extrema-direita, que vai fazer esse discurso, que vai falar contra os imigrantes. Agora, são esses imigrantes que hoje contribuem com o país. Eu dei o exemplo do Uber, 2 eram brasileiros, mas eu encontrei gente trabalhando em bares, em restaurantes brasileiros, e que fazem lá um papel importante para o desenvolvimento econômico do país. Deputado, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores. É um tempo novo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que vem fomentando, então, um exercício internacional no nosso Estado. Eu acho que a mensagem é falar da importância que tem esse tipo de relacionamento entre cidades e países, tanto do ponto de vista cultural, de língua, de cursos de língua, de gastronomia, de economia. Isso pode, de fato, ajudar muito as regiões. Eu não estou falando de uma cidade. Você não mexe com uma cidade, você mexe com uma região. Se você consegue levar um empreendimento, se você consegue formar pessoas, isso vai mudar a qualidade de vida de quem mora naquela região. Esse tem que ser, na minha opinião, o principal papel daqueles que querem atrair investimento, que querem dialogar. E o governo do Estado deveria entender isso, recriando uma comissão de relações internacionais de verdade, que eu acho que contribuiria muito. E a você, quem permaneceu conosco durante esta estreia, muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se sempre, o nosso planeta é gigante e existe uma ponte global. Tchau, tchau.